Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Você sabia que o Brasil quase lutou do lado dos alemães na Segunda Guerra Mundial? Sim, e os motivos vão te deixar muito surpreso. Mas antes da gente chegar com esse papo, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos logo pro vídeo. Pra gente falar do contexto nacional dessa época, a gente tem que dar uma olhadinha pro contexto mundial. Principalmente porque em muitos países do planeta nós estamos tendo uma toada autoritária. Podemos enxergar isso em 1922, quando Benito Mussolini se torna o líder da Itália e a transforma na Itália fascista. Em 33, quando Hitler é eleito, e mais precisamente em 34, quando ele ganha poderes super fortes na Alemanha e a transforma na Alemanha nazista, assim como vários outros países da Europa, da América do Sul, África, Ásia, etc. Todos eles começando a ter líderes fortes e preocupações internas que os fazem terem sentidos cada vez mais autoritários. No caso brasileiro, isso não fica muito distante, já que desde 1930 nós temos Getúlio Vargas no poder, que chega ao poder justamente via uma revolução, a Revolução de 30, que visava atacar muito do que a Primeira República, também chamada de República Oligarca, representava. Estamos falando daquele ideal de política liberal, fortalecido por eleições e um poder descentralizado, onde os estados e os municípios tinham mais poder do que as leis federais e governadores tinham mais poder que o presidente, assim como era uma Primeira República baseada e dependia bastante do café. Dessa maneira, tanto a economia se baseava muito nisso, quanto os donos do café, os grandes cafeicultores, mandavam na política, em práticas que você já viu na escola, chamadas de coronelismo, República do Café com Leite, etc. E é justamente esse entender que faz com que muitos brasileiros e várias classes, principalmente os militares, comecem a atacar esse estilo de política e mobilizam forças para acontecer a Revolução de 30, que faz Vargas chegar ao poder. E eu tô falando tudo isso porque, a partir do momento que Vargas chega ao poder, ele só vai sair em 45. Acontece uma grande concentração de forças em seu nome, principalmente com ideias que visavam maior nacionalismo, soberania, defesa federal, mais poderes para o presidente, noções de ordem e progresso, assim como economicamente tinha-se uma visão de se abandonar um pouco a vocação agrícola brasileira e começar cada vez mais a se incentivar a industrialização, mirando para que um dia o Brasil fosse talvez autossuficiente, pelo menos na chamada indústria de base, que daria as principais matérias-primas no sentido industrial para o Brasil. E isso tudo é muito interessante porque os governos autoritários pelo mundo tinham essa ideia de cada vez mais desenvolver seus países, garantir ordem e, acima de tudo, e aí é um grande elemento do século XX, combater o comunismo. Isso acontece na Itália, isso acontece na Alemanha, isso acontece no Brasil. Principalmente porque o Partido Comunista Brasileiro já nasce em 1922 e se torna uma grande preocupação aqui internamente. O Vargas, quando assume em 30, começa a fazer campanhas contra o comunismo, pegando muito da ideologia militarista que era contra o que eles representavam, assim como dos empresários, industriais de maneira geral, e isso faz com que cada vez mais ele concentre o poder, mirando defender o Brasil em sua retórica contra esse mal vermelho. Assim, mais forças de esquerda vão surgindo, como a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, e que com toda certeza, faziam o governo responder de maneira muito autoritária, chegando ao ápice da gente ter em 1937 o golpe do Estado Novo, que transforma o Brasil numa grande potência autoritária, com Vargas concentrando bastante o poder e chegando ao ápice de fazer grandes gestos, como por exemplo, queimar a bandeira dos estados. Dessa maneira, nós temos toda uma concentração que na década de 30 faz com que o Brasil se assemelhe muito ao que estava acontecendo ali na Europa. E se a gente parar para pensar, a desculpa contra o comunismo era muito comum na Itália, na Alemanha, no Japão e inclusive no Brasil ou mesmo em outros países democráticos, como por exemplo os Estados Unidos. E isso tudo também se representava nos movimentos sociais quando a gente pensa no nascimento da Ação Integralista Brasileira, a AIB, que basicamente era o nosso braço fascista brasileiro. Eu sou daqueles que falam que a AIB não era fascista, porque eu entendo o fascismo como um elemento europeu, só que as características deles envolviam muitas coisas que a gente já via na Europa na época, como grande nacionalismo, defesa de um ideal de família, defesa de um militarismo para a nação, defesa de um governo forte e centralizado, completamente anticomunista, entre outras coisas. Embora a AIB seja muito mais plural e diversa em ideias do que propriamente o Partido Nazista ou mesmo o Partido Fascista, já que, por exemplo,
a AIB aceitava negros e não eram todos que eram antissemitas, por exemplo. E isso é interessante de falar porque é algo que explica muito a razão do Brasil ser muito mais próximo da Itália, da Alemanha e de outros países mais autoritários do que de outros lugares. Principalmente porque na década de 30 a gente está vendo um grande apogeu em relação ao que tudo que já se tinha da classe média. As cidades como Rio de Janeiro e São Paulo estão começando a ficarem cada vez maiores, ainda não são as potências que nós vamos ver depois da década de 50 e 60, mas já é uma substancial mudança em relação ao que era no começo do século. Cada vez mais vemos fábricas e diversificação dos serviços, uma comunidade cada vez mais educada e que transforma seus trabalhos em questões mais técnicas, e tudo isso faz com que existam novas pressões sociais e ideais que se separem muito do que o Brasil viu no século XIX, enfim. Isso fica muito claro principalmente porque quem vai fazer esse boom das cidades, entre outros elementos, são os imigrantes brasileiros, ou melhor dizendo, imigrantes europeus e asiáticos que vêm para o Brasil. Principalmente, e aí temos que falar, os imigrantes alemães do sul e italianos do sudeste, que vão fazer muita força na questão imigrantista para cá, vão desenvolver bastante suas famílias, economicamente falando também, e isso faz com que eles também tragam suas culturas, visões de mundo, e que principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, mais uma onda imigrantista venha para o Brasil, trazendo inclusive ideias comunistas, mas também anticomunistas, trazendo ideias que já favoreciam um ideal nacionalista, fascista, nazista, entre outros, assim como criava-se colônias italianas e alemãs que tinham uma interlocução boa com os países lá da Europa e que acabavam, quando a Alemanha e a Itália lá tinham uma cada vez maior força do nazismo e do fascismo, isso acabou tendo grande resposta para cá, principalmente nos jornais italianos e alemães que inclusive eram editados e escritos nesses idiomas nativos e chegavam para o Brasil fazendo a cabeça de muitos colonos aqui presentes. Inclusive, na questão da AIB, muitos imigrantes vão fazer parte das colunas da AIB, mas não só. Muitos vão fazer, inclusive, pressão a favor da AIB, não porque eram integralistas, mas porque eram principalmente anticomunistas. Isso fica muito claro, inclusive, com o nascimento de um outro partido no Brasil, a partir de 1928, que é o Partido Nazista do Brasil. E isso é muito curioso porque quando a gente chega na década de 30 e mesmo no Estado Novo, nós não podemos ter partidos. A partir de 37, Vargas acaba com os partidos, principalmente porque ele entendia a política como uma coisa ruim para o Brasil. Era melhor um líder falar para onde as pessoas deveriam ir. A ideia clássica do corporativismo, entender a sociedade como um corpo e o líder, no caso, seria a cabeça. Só que mesmo assim, os interesses sociais e cada vez mais fortes desses imigrantes e de brasileiros que simpatizavam com eles e com essas ideias está ficando cada vez mais forte, a ponto de já existir partido nazista do Brasil em 17 estados na década de 30 e chegam a quase 2.000 membros. As fotos são famosas e o principal centro acaba sendo o estado de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, mas também encontramos no norte, no nordeste, em São Paulo e por aí vai. E isso é muito relevante porque os principais participantes disso eram jovens empresários, industriais, que estavam desenvolvendo a economia brasileira ao seu jeito e que pressionavam bastante seus líderes regionais e inclusive federais para justamente fazer posições antissemitas, anticomunistas, fortalecendo o nacionalismo, entre outros elementos. E temos que entender também que a propaganda varguista, principalmente após o Estado Novo em 37, cada vez mais fortalece a ideia de que governos nacionalistas e que são anticomunistas são o melhor para o Brasil, que vão finalmente entender o Brasil no sentido de progresso. E esse apogeu da classe média que a gente está falando agora está cada vez mais dando força para o varguismo a ponto de ele ser cada vez mais querido. É um misto de propaganda, mas claro, não podemos esquecer da repressão também. E esse caldeirão de ideias integralistas, do Partido Nazista do Brasil, dos imigrantes, de empresários anticomunistas, das forças federais cada vez mais torcendo para um nacionalismo e para um anticomunismo. A gente está tendo realmente um caldeirão de ideias que cada vez mais faz com que o Brasil se torne um país muito semelhante à Itália e à Alemanha. E isso é muito curioso porque não era após apenas o Estado Novo. A partir da década de 30, nós podemos notar um aumento das exportações e importações entre o Brasil e a Alemanha, principalmente a partir do apogeu do nazismo em 34, porque tinha esse interesse de, já que o Brasil representava uma grande potência na América do Sul, tanto o Brasil quanto a Argentina, era muito interessante para a Itália e para a Alemanha que o Brasil fosse colocado na questão da política externa e que se tivesse cada vez mais parceria, o que assustou bastante a potência do hemisfério norte, que eram os Estados Unidos.
Unidos. E internamente, dentro do governo Vargas, nós tínhamos várias peças-chave que eram germanófilas, como a gente pode falar, colocando realmente uma oposição com outros setores do governo que eram americanófilos. Nesse sentido, então, os germanófilos, aqueles que são a favor do Brasil manter cada vez mais relações com a Alemanha, a gente pode citar desde figuras grandes como Francisco Campos, que foi o ministro da Justiça e o autor da Constituição de 1937, podemos citar Filinto Miller, que era basicamente o chefe da polícia política do governo Vargas durante o Estado Novo, assim como podemos citar lideranças dos integralistas que tinham essa posição e pressionavam, principalmente um carinha chamado Gustavo Barroso, que chegou a ser por 3 vezes presidente da Academia Brasileira de Letras e facilmente foi um dos autores mais antissemitas, escrevendo livros como História Secreta do Brasil, só para falar o tanto que os judeus conspiravam e criavam bancos justamente para ferrar o Brasil. E do lado americanófilo, a maior citação se dá para o ministro das Relações Exteriores e que tinha sido embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos, o Oswaldo Aranha. Sim, aquele mesmo que criou Israel, lá na Conferência da ONU em 45. Então, tipo assim, temos que entender que existe internamente dentro do governo essas posições, mas acaba que o Oswaldo Aranha ele é uma posição diminuta ali, embora ele tenha uma grande relevância e embora ele tenha que lidar a todo momento com pressões, inclusive sociais, colocando o Brasil a favor da Alemanha. E isso vai mudar principalmente a partir de 1938, quando os Estados Unidos cada vez mais pressionam o Oswaldo Aranha para que o Brasil fique mais perto dos Estados Unidos, e a gente vai ter, inclusive, a partir de 39, o início da guerra, onde o Brasil acaba escolhendo a neutralidade. E essa escolha de neutralidade é muito interessante porque, por mais que nós tivemos esses laços com alemães, com italianos, Vargas tinha, como ele tinha o poder na mão gravemente concentrado, ele tinha as suas opções e ele lutava por interesses que ele enxergava para o Brasil, que seriam os melhores, a ponto de ele mesmo apoiar uma posição equidistante entre os Estados Unidos e a Alemanha, justamente para conseguir se beneficiar dos dois lados. Ele sabia da máquina industrial alemã, mas ele sabia também da máquina industrial americana. Então o jogo político escolhido para ele e comunicado ao Oswaldo Aranha envolvia essa noção. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que existia sim um caldo e um fortalecimento cada vez maior do Brasil entrar na guerra do lado alemão e italiano, fazer parte do eixo, o que acontecia também na Argentina, onde a gente pode encontrar também uma grande imigração italiana e alemã, uma forte ligação com esses países, uma grande questão cultural anticomunista e antissemita também muito presente. Então é interessante ver essas situações que não é apenas o Brasil nessa situação. Só que justamente pelo papel forte na América do Sul que o Brasil tinha, os Estados Unidos tinham essa ideia de cada vez mais trazer o Brasil para o lado deles, a ponto de, com o começo da guerra, existirem várias negociações e reuniões com Oswaldo Aranha para o Brasil ficar perto dos Estados Unidos. E em 41, quando os Estados Unidos realmente entram na guerra, e aí a gente tem uma ideia realmente mundial, porque até 41 a ideia era que era apenas um conflito europeu e ninguém queria repetir a Primeira Guerra Mundial, ficou claro que o Brasil teria que fazer uma escolha. E aí a política de boa vizinhança dos Estados Unidos, as ideias que se trocavam com o Oswaldo Aranha, a grande pressão econômica que o Vargas conseguiu fazer uma manipulação interessante, porque ele tinha a ideia de fazer uma companhia siderúrgica no Brasil e os Estados Unidos entraram com o capital, fortalecendo os laços econômicos entre Brasil e Estados Unidos. E mais importante que isso, a partir da guerra, os laços econômicos do Brasil com a Alemanha caem mais de 80%, principalmente porque o oceano está ficando perigoso, está ficando difícil os navios trafegarem ali e principalmente nós temos já espiões que falam da aproximação do Brasil com os Estados Unidos. A ponto, gente, que não é simplesmente manipulação. Se o Brasil tivesse escolhido ficar do lado da Alemanha nazista, existia um plano, o plano Rober, que literalmente falava que os Estados Unidos iriam invadir o Nordeste e transformar o Nordeste num entreposto militar para os Estados Unidos lutarem contra os europeus, mas também lançarem tropas na África, justamente pela posição geográfica privilegiada do Nordeste naquele teatro de operações da guerra. Em 41 é assinada a Carta do Atlântico, que literalmente faz com que países do continente americano falem que, em caso de uma potência estrangeira, ultramar, atacasse qualquer tipo de navio, eles, no caso os países da América, se veriam forçados a declarar guerra contra o país que atacou. E no caso de guerra, a Alemanha era que estava mais atacando, o que eles entenderam basicamente como neutralidade nada nenhuma, a gente vai começar a atacar os países da América, o que fica claro em 42, quando bombardeiros começam a atacar navios mercantis
brasileiros, o que é um ponto final nas relações entre Brasil e Alemanha e faz com que o Brasil, de fato, entre do lado dos Estados Unidos, no chamado Grupo dos Aliados, junto com outros países da América, no caso, na Segunda Guerra Mundial. É isso, galera. O que eu quero que vocês entendam é que existia esse caldeirão gigante na década de 30, muito germanófilo e cada vez mais a favor do Brasil lutar do lado dos alemães e do eixo de maneira geral, e que demandou muita pressão e atuação do Oswaldo Aranha, pressão dos Estados Unidos e também pressão de empresários, entre outros movimentos que eram de fato americanófilos, isso existia também, embora naquele momento a gente tinha uma grande força germanófila, e acima de tudo, essa tibieza do Getúlio Vargas que buscava essa posição para tentar se beneficiar das duas potências, Estados Unidos e Alemanha, soou muito mal para a Alemanha, e aí os bombardeios da partir da década de 40 não nos deixam mentir que a Alemanha escolheu atacar o Brasil e o Brasil não tinha mais o que fazer em relação à dinâmica mercantil com a Alemanha. Aí, no caso, a gente entra na guerra de fato. Você conhecia essa história? Conhecia tão a fundo algum desses personagens ou mesmo esse contexto? Se quiser que eu fale mais de Segunda Guerra, nazismo, governo Vargas e entre outros assuntos, deixa aí nos comentários. E galera, eu vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!